Põe-se então a questão de como calcular uma integral deste tipo. E o que nós fazemos é o seguinte: nós vamos isolar a nossa singularidade. Vamos isolá-la, vamos considerar aqui um epsilon antes do zero e um epsilon após o zero. Vamos considerar que temos apenas um integral de 1 até epsilon e de epsilon até 1 e que estamos a excluir esta faixa ao meio que contém a singularidade e que nos causa os problemas que nós temos visto. Aqui podemos pôr um menos epsilon, uma vez que ele está à esquerda. E isto, em termos do nosso cálculo, significa exatamente o quê? Primeiro, começamos por escrever este integral desta forma. E repara que utilizamos apenas aqui uma propriedade dos integrais que nos diz que se estes dois integrais existem, também existe este aqui. E nota que o zero é um ponto que fica entre o ponto menos 1 e o ponto mais 1. Portanto, aqui não estamos a usar ainda nenhuma estratégia para resolver este integral impróprio, estamos só a escrevê-lo de uma outra forma. Mas é bom que observes que nós, com isto, conseguimos isolar, pôr como extremos a nossa singularidade. E agora observa o que temos aqui. Vamos trocar este integral por este. E repara o que está aqui feito. Nós calculamos o integral de menos 1 até epsilon, ou seja, estamos a considerar apenas esta região que aqui está, esta área, estamos a excluir a nossa faixa central e depois, ao fazer o epsilon tender para zero por valores menores do que zero, este epsilon, significa que estamos a pegar neste extremo e a arrastá-lo, digamos assim, a fazê-lo tender para zero. Ou seja, se esta expressão for um número real, ela significa o valor que este integral tem. E aqui trocamos este integral por este. Observa que trocamos o extremo zero por epsilon, portanto estamos a considerar aqui apenas o intervalo de epsilon até 1. Estamos a excluir a nossa faixa central, mas depois o que este operador limite faz é fechar a nossa faixa até ao ponto zero, tratando então de toda esta região que aqui está. E o que nós vamos, o modo como vamos lidar com isto é, se algum destes limites não existir, a gente diz que a nossa integral imprópria não se pode calcular e, portanto, diverge. Se existirem os dois, se forem os dois números reais, nós somamos os números e o valor da soma é o valor da nossa integral. Como vais ver, neste caso, a integral imprópria diverge. É fácil ver que esta expressão é esta e que esta expressão é esta e também que quando o epsilon tende para zero menos, esta expressão tende para infinito e, portanto, este tende para infinito, para mais infinito até, porque se o epsilon tende para zero por valores menores do que zero, ele é cada vez mais pequeno, mais próximo de zero, mas com sinal menos aqui. Por causa deste menos, esta expressão tem sinal mais, e como tende para infinito, ela tende então para mais infinito. E aqui, quando o epsilon tende para zero, por valores positivos, esta expressão que aqui está também tende para mais infinito. E, portanto, nós dizemos que o nosso integral, que aqui está, é um integral divergente, ou então dizemos que ele diverge. Ou então que não existe. Queria agora que resolvesses o seguinte exercício. Vimos há pouco que este integral tem como valor 1 e, portanto, converge, é um integral convergente, e que este integral é um integral infinito, é mais infinito,
e, portanto, diverge. E o exercício é este. Eu queria que tu interpretasses estes resultados à luz deste enunciado que está na nossa ficha prática, que diz assim: se tivermos um integral deste tipo, integral de 1 a infinito, a mais infinito, de 1 sobre x elevado a p, portanto aqui temos uma potência de x com expoente p, o integral diverge se p menor ou igual a 1 e o integral converge se p maior do que 1. Queria que verificasses que o resultado destes exercícios e que dissesses porquê está conforme este enunciado que aqui está. Finalmente, como segundo exercício, eu queria que fizesses o seguinte: considera as funções 1 sobre x² e 1 sobre raiz de x. E eu queria que tu escrevesses um integral, que dissesses que extremos é que eu hei daqui pôr, para calcular a área desta região, em que este ponto é o ponto 0 e este também. E queria, neste caso, que me dissesses que extremos é que eu hei daqui pôr, de modo a calcular a área que fica entre 0 e 1. E depois queria que calculasses cada um destes integrais. Calculasses este integral com os extremos e este integral. E vão ser os dois integrais impróprios de segunda espécie. E eu vou resolver um exemplo deste tipo para tu veres o tipo de cálculos que vais fazer. Considera então que tens a função 1 sobre x ao cubo e queres calcular a área que fica entre o gráfico da função e o eixo do x neste intervalo aqui, em que este é o ponto 0. Então, o que nós vamos calcular é um integral. Os extremos de integração, o inferior é 0, o superior é 1. A função é 1 sobre x ao cubo dx. Podes ver que esta é uma integral imprópria de segunda espécie. E a razão de ser desta afirmação é simples. É que o x igual a 0 é uma singularidade da função que a gente tem. Ou seja, é uma assíntota vertical da nossa função, uma vez que a função tende para infinito quando o x tende para 0. Então, o que nós fazemos é isto. Substituímos o 0, que é uma singularidade, por epsilon. E depois calculamos o limite quando o epsilon tende para 0 por valores maiores do que 0. Isto significa que estamos a considerar o integral de epsilon até 1. Estamos a omitir esta faixa que fica aqui entre o 0 e o epsilon. Estamos a omitir esta faixa que aqui está. E depois, depois de calcularmos este integral, ao fazer o epsilon tender para 0, nós estamos a considerar não só esta faixa aqui, mas também a parte até ao 0. E se o integral, se o limite existir, se isto der um número, nós dizemos que esse é o valor deste integral e, portanto, que o integral converge. Se não der um número, se for infinito, dizemos que o integral diverge. E então obtemos o seguinte: a primitiva de 1 sobre x ao cubo é menos 2 sobre x ao quadrado, como podes verificar fazendo os cálculos, calculada no intervalo de integração de 1 a epsilon, que é o que aqui está. O limite quando o epsilon tende para 0 mais é o que aqui está. E agora, se substituirmos aqui o x por 1, dá menos 2. E depois menos o resultado que dá substituindo o x por epsilon, e temos mais 2 epsilon ao quadrado. E agora é fácil ver que quando o epsilon tende para 0 mais, esta expressão aqui tende para mais infinito. E isso significa que a área que aqui está, que é infinita. E, portanto, escrevemos isto desta forma e dizemos que o nosso integral diverge ou não existe.